conhecer o poder da meditação e começar a praticá-la, colocará sua vida num novo caminho sobrenatural. Tem lugares que você tem tentado ir que você não podia ir, porque você estava apenas tentando fazer isso através de oração. E em muitas situações, sua oração está imatura, porque você não meditou. A meditação é uma intimidade pessoal com Deus. E Ele te leva para dimensões mais profundas. Ele te leva para revelações mais profundas na esfera do Espírito. Ele não pode confiar a um novato, ou ele não pode confiar em alguém, ainda que essa pessoa o ame, mas ele não tem a atenção completa dessa pessoa. Você está sendo preparado essa noite, cada pessoa debaixo do som da minha voz, para ser um dos remanescentes, que Deus sabe que pode confiar com coisas especiais. Existe um lugar para o qual a igreja precisa se mover agora. Há um lugar de maturidade para o qual a igreja precisa se mover agora. 9 em cada 10 cristãos não estão maduros. Então, nós queremos cavar mais profundo, descobrir, nos certificar de que estamos fazendo a coisa certa, certo? Então, nós apenas pedimos ao Pai para nos ajudar essa noite a ouvir, entender e participar nas esferas do Espírito que Ele quer que nós alcancemos e participemos. Há certas áreas que o Senhor tem lidado comigo a respeito. A meditação é a chave mestra para a maturidade. A meditação. Agora, apenas faça-se a pergunta: quanto de meditação você tem praticado? E quanto realmente você entende sobre meditação? Você sabe sobre meditação? Eu sei, eu sou o seu pastor. Eu não tenho ensinado da forma que isso deveria ser ensinado, porque eu não sabia totalmente da importância da maturidade espiritual. Ela vem através, uma das avenidas principais é sabendo como... Abra em Josué 1:8. Você pode se sentar. Josué 1:8 nos dá uma descrição da meditação produzindo o bom sucesso. Em outras palavras, quando uma pessoa medita, essa pessoa aprende a cooperar completamente com Deus. Não importa o que mais ninguém esteja falando. Essas pessoas ouvem Deus, elas o ouvem com clareza, elas sabem que podem confiar nele. Então elas chegam naquele ponto onde elas confiam no Senhor com todo o seu coração, não se apoiam em seu próprio entendimento, reconhecem Ele em todos os seus caminhos, sabendo que Ele direcionará seus caminhos. A meditação é uma palavra de adulto na esfera do Espírito. Ela não é uma palavra para a escola dominical e ela não é para entretenimento, mas... um meditador é um protetor do poder do reino e da glória do reino. E eles são vasos. Eles são vasos que Deus, essa noite aqui e online, temos milhares de pessoas. Deus está procurando por vasos que Ele possa usar através da unção do meditador. Agora, antes de ler, eu vou te entregar algumas coisas para você anotar. Eu quero que você cresça no Espírito acerca da meditação. O título é A Meditação é a Chave Mestra para a Maturidade. Fale a palavra maturidade. Muito bem, ela é muito importante. Então, eu escrevi, por que a maioria dos cristãos ainda está em imaturidade espiritual? É porque eles não entendem sobre o poder de amadurecimento da meditação, incluindo eu mesmo.
Eu preciso fazer mais, eu preciso amadurecer mais. À medida que eu estudo meditação, eu falei, uau, eu poderia estar muito mais lá na frente, há muito mais tempo, muito mais rápido. Conhecer o poder da meditação e começar a praticá-la colocará a sua vida num novo caminho sobrenatural. Eu vou falar isso. Existem alguns lugares que você tem tentado ir que você não podia ir, porque você estava apenas tentando fazer isso através de oração. E em muitas situações, sua oração está imatura, porque você não meditou. Veja, a meditação é intimidade pessoal com Deus. E Ele te leva para dimensões mais profundas, Ele te leva para revelações mais profundas na esfera do Espírito, que Ele não pode confiar a um novato, ou Ele não pode confiar em alguém, ainda que essa pessoa o ame, mas Ele não tem a atenção completa dessa pessoa. Você está sendo preparado essa noite, cada pessoa debaixo do som da minha voz, para ser um dos remanescentes, que Deus sabe que pode confiar com coisas especiais. Eu estou ouvindo o Espírito Santo falar agora. Isso vai te ajudar. Você precisa amadurecer antes daquela bênção vir. Porque senão a bênção te destruirá. Vê. Então é um ato de permitir o Espírito Santo te amadurecer. Deixa eu ler isso novamente. Conhecer o poder da meditação e começar a praticá-la colocará sua vida num novo caminho sobrenatural. A meditação está sempre fazendo downloads, baixando os planos sobrenaturais de Deus na sua vida. Você me ouviu? Veja, quando você e as Escrituras estão conversando e você fica lá com aquele mesmo versículo, Deus começa a se abrir naquele versículo. Ele começa a te mostrar coisas que você nunca viu antes. Veja. Meditar. Muito bem, você tem um problema. Talvez você tenha um problema que algo que está dando errado na família, algo que está dando errado no seu corpo, algo que está dando errado nas suas finanças, algo que está dando errado no seu casamento. A meditação está sempre fazendo downloads, baixando os planos sobrenaturais de Deus. Então não tem como você ter problemas e os planos sobrenaturais de Deus ao mesmo tempo. Eles não podem ficar no mesmo lugar. Veja, Deus não tem problemas. Você não pode ter um problema se você o resolve. O que Deus não pode resolver? Então, Ele projetou você para andar neste mesmo tipo de poder. Quantos de vocês creem que Deus tem um plano? Para todas as coisas, Ele tem um plano. E esse plano é te abençoar. Mas Ele precisa ter a sua atenção completa, individida. E eu penso, obrigado Espírito Santo, eu penso que você talvez queira anotar isso. A meditação é uma atenção individida em direção a Deus. Eu gosto disso. É uma atenção individida, completa, em outras palavras. Ou seja, é só você e Deus, nada mais. E aí, então, Deus, Ele se coloca nas Escrituras. Aqui está Deus. Ele se coloca ali onde você pode chamar por Ele e falar para Ele o que você quer. E passar tempo com Ele. Você vê, veja, muitas vezes nós ficamos com pressa demais, através da memorização. Agora, vamos pegar essas duas palavras aqui juntas. Vamos pegar a palavra meditação, amadurecendo e memorização. Amadurecer e memorização. Porque Satanás quer que você memorize, mas ele não quer que você medite.
Porque na meditação, você anula ele, passa por cima dele. O seu eu de verdade, através da revelação, porque por causa do tipo correto de meditação, através da meditação ou a revelação da sua meditação, coloca os desígnios de Deus em você para lidar com a vida, ao invés de apenas você ser um membro de igreja. Aqui está um outro ponto que eu quero que você tenha. A meditação nos traz para a concordância com Deus, com aquilo que Deus quer. Peraí, rapidamente. A meditação, meditar, nos traz para a concordância com aquilo que Deus quer que nós tenhamos em nossas vidas. Ouça a última parte dessa declaração, que já está resolvido. Você tem colocado aquele mesmo versículo naquele problema nos últimos 18 anos. E você diz, finalmente Deus vai resolver isso. Deus não leva a Deus 18 anos, não leva a Deus 18 dias, não leva a Deus 18 minutos, não leva a Deus 18 segundos. A imaturidade é uma interrupção espiritual. Pegou? Ela interrompe seu movimento, porque Deus não fala de forma natural. E o que pode parecer estúpido é, na verdade, sobrenatural. Mas se você colocou Deus num programa educacional, ou se você colocou Deus num programa de computador, aí Deus não está realmente trabalhando com o seu eu de verdade. Então, aquilo que ele te fala para fazer, você provavelmente não vai fazer. Se você lê os evangelhos, se você lê a Bíblia e lê todos os milagres, sabe, Davi se deparou contra Golias. Os homens queriam colocar escudo nele e tudo mais. Davi disse, não, eu não quero nada disso. Ele pegou um estilingue. Isso é estúpido. Você vai se deparar contra um gigante com um estilingue mais Deus. O gigante não caiu? Bem, eu vejo alguns gigantes caindo na sua vida essa noite. Porque eu quero que você se aquiete e não saia correndo com todas as coisas que eles falam que estão vindo para a igreja, todas essas culturas, como eles vão tomar domínio, como eles vão se vestir de forma tipo maricas, todas essas coisas. Não permita que isso tenha a sua atenção. Você apenas vista-se apropriadamente. A foto que eu tirei dos homens, eu coloquei lá no hall. Quando eu saio do meu escritório, eu vejo lá a foto deles todos de pé lá com seus ternos. Você sabia que hoje é quarta-feira à noite? Olha ao redor aí. Todos de ternos e gravatas. E nós não vamos mudar. Eu não estou tentando acompanhar a sociedade. Eu quero chegar numa posição onde a sociedade tenta me acompanhar. A meditação é uma massagem divina da alma, que resolve todas as coisas. Então, quando você vai entre meditação, apenas alguém aqui já teve uma boa massagem? Eu não perguntei se você já teve uma massagem. Já tive massagens terríveis. Eu estou falando de alguém que sabe do que está fazendo. Eu poderia deixar um dos meus cachorros apenas esfregar, passar patinha. Não, mas estou falando de alguém que entende sobre os músculos e coisa do tipo, entende? Então, Josué 1:8. Este livro da lei não deve sair da sua boca. Mas você precisa o quê? Meditar nele como dia e noite. Quando? Dia e noite. Para que você possa observar e fazer tudo de acordo com o que está escrito ali. Então, se você não meditar, você não conseguirá fazer isso. Meditar é passar tempo. Tempo de qualidade com o Senhor. Eu tenho algumas definições de meditação
Eu pedi a minha secretária para pegar para mim a meditação é um foco. É uma contemplação sobre a palavra de Deus e seus atributos, com o objetivo de alinhar seus pensamentos e ações com a vontade dele. Será que eu te entregue isso novamente? Veja, você precisa ter essa definição. Eu quero que você... Veja, não estamos num culto regular aqui agora. Porque o que apostolicamente, profeticamente, o Senhor me tem feito eu preparar as pessoas que vêm aqui no santuário e as pessoas que estão debaixo de mim ao redor do mundo, para que essas pessoas sejam maduras e que elas não tenham nenhuma dúvida acerca disso. Você não precisa gritar acerca de todas as coisas. Mas quando você sabe, quando você vê a mão de Deus se mover poderosamente, e você não precisa falar para todas as pessoas sobre tudo. Deus fará coisas dinâmicas por você, você apenas guarde para você mesmo. A meditação é um foco, é uma contemplação sobre a palavra de Deus e seus atributos. Eu gosto da última parte dessa definição, com o objetivo de alinhar seus pensamentos e ações com a vontade dele. A palavra meditar. Nós temos Josué 1:8 e nós vamos agora para Salmo e ver. A meditação faz com que você viva de forma santa. Existe uma intimidade e existe um respeito que não tem como ser construídos sem a meditação. Veja, uma pessoa pode ir à igreja, uma pessoa pode ler escrituras, uma pessoa pode bater as palmas, uma pessoa pode cantar uma música, mas a meditação ela tem um efeito de varrer e de cavar, que desafia você e diz, não faça mais isso. Você quer ficar mais próximo de mim? Chegue-se a Deus, você quer ficar mais próximo de mim? Não faça mais isso. Então você desenvolve aquilo que você chama de... A igreja não fala muito sobre isso. Um estilo de vida santo. Não estou nem onde você esteja. Não estou nem aí com quem você esteja. Eles sabem. Na verdade, eles começam a deixar as coisas cair quando ficam perto de você. Eles ficam todos nervosos. E aí quando você vai embora, eles falam, ufa! Façam eles falar ufa, bebê. Façam eles falar ufa. Façam eles respirar pesadamente. Eu não vou deixar a presença de Deus por causa de você. O que você pode fazer por mim? Glória! Aqui tem um outro aspecto e eu quero que vocês todos estejam nessa meditação porque eu vou mais e mais profundo nisso. A palavra meditar significa focar os pensamentos ou focar os pensamentos, refletir ou ponderar. A palavra meditar significa focar os pensamentos, refletir ou ponderar em cima. Veja em Gênesis 24, 63, rapidamente. Isaac foi lá fora para meditar no campo à noite. Não tem como você estar ao redor de todo mundo e falar de meditar. E ele levantou seus olhos e viu. E veja, os camelos estavam vindo. Em outras palavras, a meditação faz com que você veja o que Deus está fazendo.
Eu não estou preocupado sobre essas culturas que dizem que vão tomar o controle da igreja. Existe um remanescente que vai chicotear o rabo deles. Ha, ha, ha. Tem algumas pessoas que estarão tão próximas de Deus, você chega e vem com essa palhaçada, eu vou te calar vocês. Bam! Nós temos pessoas que amam a Deus. Eu não consigo ouvir vocês. Eu sou um deles. E eu amo ele o suficiente para viver de forma correta. E eu dou a ele a glória. Vá para o Salmo 1 agora. Porque quando você se torna um meditador, um estilo de vida de santidade se torna parte da sua vida. Você não quer errar. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Ele já fez alguma coisa boa por você? E eu vou te falar agora. E eu vou te falar numa linguagem quebrada, da forma que eles falam. Você não viu nada ainda. Veja, Deus está construindo um exército especial agora. Um exército, mas as pessoas precisam ser ensinadas corretamente. Eles não podem ficar só pulando e correndo e gritando e tomando ceia. Eles precisam ser ensinados, treinados corretamente, para saber como ficar firmes quando estiver parecendo que não vai dar nada certo. Meu Deus. Agora em Salmo 1, de 1 a 3, bendito é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem senta na roda dos escarnecedores, mas seu deleite está na lei do Senhor, e em sua lei ele medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada pelos ribeiros de água, e tudo que ele fizer prosperará. Agora, neste salmo, e em Josué 1:8, nós descobrimos o bom sucesso, nós vimos a prosperidade lá também. Mas quando eu estava dividindo isso hoje, nestes 3 versículos, riqueza, prosperidade e abundância vem quando uma pessoa medita. Porque aquela pessoa que medita chega num ponto, se você estiver disposto e for obediente, você comerá o melhor da terra. Então, a prosperidade vem juntamente com a meditação. Não tem como você meditar e não ser próspero, porque você, eu ouvi, presença. A meditação, você pode trocar com a palavra presença. Você entra na presença de Deus de forma tão clara e de forma tão densa. E aí, então, a presença de Deus não vem sem prosperidade. Eu creio que Deus tem uma conta muito boa. Você pode checar, você pode ir ao banco e checa lá e ver. Checa a conta dele. Então, com isso, então nós temos meditação, Josué 1:8, com bom sucesso, certo? E depois nós temos Salmo, lá 1, de 1 a 3, que nós dissemos que a prosperidade, a riqueza e o aumento também estão no meditador. E depois, tem mais um que eu quero que você veja. Salmo, Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Ele está falando sobre prestar atenção à palavra. Isso é meditação. Inclina seus ouvidos aos meus ensinamentos, guarda-os dentro do seu coração. Veja o que a pessoa encontra. É saúde para aqueles que o encontram, saúde para toda a sua carne. Então, você pode meditar a sua saída da doença. Ha, 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 ha. Saúde para toda a sua carne. Isso significa eu não estou doente. Agora, você precisa aprender a não estar doente quando estiver parecendo que você está doente.
Você precisa aprender a não estar doente quando você estiver sentindo que está doente. Você precisa aprender como não estar doente quando os médicos te falam que você não vai conseguir ser curado. A maioria das pessoas apenas morrem. Uma vez que o médico te fala que você vai morrer, você morreu. A pessoa deita na cama e morre. Você joga o livro lá e cai morto. Porque o médico falou. Por quê? Porque em algum momento lá, ao longo dos anos, no passado, nós mudamos de Deus para os homens. Graças a Deus por homens, graças a Deus por médicos treinados. Mas aí então, mas depois eu ouvi um homem dizendo, o Espírito Santo é o meu médico. Depois ele disse, os anjos são meus enfermeiros. Melhor você ouvir isso aqui. É melhor você ouvir isso aqui. Agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós lemos sobre Jesus falando, benditos são os pobres em espírito e vários tipos de coisas. Você não tem como funcionar em maturidade sem a meditação. Mateus, capítulo 5. Eu não vou lá, mas você depois lê. Você não tem como funcionar. Lá no Salmo 139, versículos 23 e 24, esquadrinha-me, Senhor, conheça meu coração, testa-me, conheça meus pensamentos, veja se há algum caminho iníquo em mim e lidere-me pelo caminho eterno. A meditação produz um coração puro, porque na meditação você dá a Deus tempo para te esquadrinhar, te examinar. Me examina, Senhor, conheça meu coração, me testa, saiba meus pensamentos, veja se há algum caminho iníquo em mim e tira essas coisas de mim e me lidere pelo caminho eterno. Oh, isso é maravilhoso, não é? Agora, em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 3, todos vocês são familiares com esses versículos. Mas eu vou te falar 3 coisas a partir destes versículos que eu penso que foram poderosas quando o Espírito Santo estava falando comigo. A meditação te capacitará a apresentar o seu corpo, a renovar a sua mente e a saber como usar a graça e a fé apropriadamente. Tudo isso está em Romanos 12, de 1 a 3. Eu vou te entregar isso novamente. A meditação te capacitará a apresentar o seu corpo, número 1. Em outras palavras, Romanos 12, 1 fala sobre apresentar seu corpo. Romanos 12, 2 fala sobre renovar sua mente. E depois Romanos 12, 3 fala sobre usar a graça e a fé apropriadamente. Usar a graça e a fé apropriadamente. Não tem como você usar uma sem a outra. Elas andam juntas. A meditação te capacitará a apresentar o seu corpo, número 1. Número 2, renovar a sua mente, Romanos 12, 2. E saber como usar a graça e a fé apropriadamente, Romanos 12, 3. E essa é apenas uma declaração que eu escrevi. A meditação te mantém de férias do nível de viver deste mundo. Tire um off. Vá lá você ficar com Deus sozinho. Tire um off. Apenas desliga essa porcaria de TV. Tira um off. Deita lá igual um pedaço de madeira. Eu assisto TV, eu gosto de assistir TV, mas eles estão mentindo todos. Eles querem te vender algo. O objetivo final deles é, eu tenho algo que você precisa comprar. Agora, eu vou começar, deixa eu ver, eu vou começar isso, mas eu não conseguirei tirar muita coisa disso. Aleluia! Louvado seja Deus!
Estamos falando de amadurecer agora. Não estamos falando de semear, estamos falando de crescer. Não estamos falando de você apenas semear através do ar. Não estamos falando de você apenas ser membro de igreja. Estamos falando sobre saber como ficar firme quando todo o resto das pessoas estão correndo. Ele disse, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Eu posso resolver isso. Meu Deus! Aleluia! Eu posso resolver isso. Ele está falando com você agora. Por que você pensa que você está aqui essa noite? O quê? O que quer que seja que você esteja lidando, isso está sendo resolvido agora. Enquanto você está na presença de Deus, eu sinto a unção agora. Eu sinto que pessoas estão sendo ministradas agora, aqui ao redor do mundo, elas estão sendo ministradas agora. Situações que ninguém sabe a respeito, apenas entre ela e Deus. Ele está aqui. Eu amo Ele, eu amo. Com todo o meu coração, toda a minha mente, toda a minha alma, toda a minha força. Eu passo tempo com Ele. Ele é meu amigo. Aleluia! Na verdade, eu não consigo tirar Ele da minha mente. Ele está sempre na minha mente. Não importa o que eu esteja, com quem esteja lidando, onde eu esteja, com quem eu esteja. E é isso que Ele quer. Então, eu vou começar, eu vou te falar agora, não conseguirei terminar, mas eu vou começar algo que eu penso que será maravilhoso para você. Eu estava lendo, eu encontrei essa Bíblia bonita na minha mesa. Provavelmente eu pedi a minha filha para pedir, comprar. Você vê quão bonita ela é, azul. Eu falei, o que é isso? Eu falei, isso é uma Bíblia. É a versão Paixão. Eu usei essa versão Paixão para Efésios 4. E a enciclopédia espiritual para meditação. Você pode abrir lá, Salmo 119. Você será completamente treinado. Quando terminarmos esse salmo, você estará completamente treinado sobre como meditar. A primeira parte, capturando seus pensamentos. O caminho para a felicidade. O caminho para a felicidade. A meditação te mostra o caminho para a felicidade divina. Então, começando no versículo 1 em Salmo 119, na versão Paixão, você é somente verdadeiramente feliz quando você anda em total integridade. Você sabe o que integridade é, certo? Ouça com bastante atenção. A partir desta noite em diante, você que está debaixo do som da minha voz, você estará dando passos divinos. Cada passo que você der será um passo divino. Porque você estará andando com ajuda sobrenatural o tempo todo. Porque eu quero que você tire alguns momentos cada manhã e faça download, baixe. Veja, quando eu levanto da cama, eu começo a fazer downloads, eu baixo. Porque se você não baixar, você será baixado. Com pressão, com outras coisas. Então, você baixa primeiro, faz o download primeiro. Você faz o download, baixa no seu espírito, você ora em línguas. Eu faço o download de Romanos 8, 26 a 28. Eu faço o download, eu baixo Judas 20. Ele fala para você de ficar na sua fé santíssima morando no Espírito Santo. Eu baixo 1 Coríntios 14, 2. Orando no Espírito. Aí depois você recebe uma escritura. Veja, a meditação, aqui está uma chave. A meditação está fazendo o download do seu estilo de vida sobrenatural que Jesus pagou. Eu estou propenso a dizer que cada pessoa debaixo do som da minha voz, incluindo eu mesmo, temos vivido abaixo do que deveríamos viver.
Passe aqueles 5 ou 10 ou 15 minutos com Deus. Agora, você precisa passar mais tempo do que isso, mas comece dessa forma e apenas ouça. Ele vai falar. Deus fala. Às vezes Deus quase que me derruba da minha cadeira de balanço. Eu falo, o quê? Meu Deus, aleluia. As pessoas pensam que eu só estou sentando lá, balançando na cadeira. Eu não estou só sentado na cadeira de balanço, não. Provavelmente a cadeira de balanço é mais santa do que você. Que ela ouviu tanta coisa. Aleluia. Sente aí rapidamente. Eu vou ler alguns desses versículos aqui, depois eu vou concluir. O caminho para a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, certo? Então eu li o primeiro versículo, vou ler o segundo versículo agora. Que alegria que nos transborda cada pessoa que guarda os caminhos de Deus. Que alegria que transborda, uma alegria transbordante. Aleluia! Que alegria transbordante vem sobre cada pessoa que guarda os caminhos de Deus, aqueles que buscam Ele como sendo sua paixão do coração. Agora, olha esse versículo 3. Eles nunca fazem o que é errado, mas sempre escolhem os caminhos do Senhor. Agora, veja, eu posso entender isso. Alguém pode falar, você vai fazer algo errado. Sim, mas não querendo. Eu não quero fazer nada errado. Eu erro, mas eu não quero errar. E por eu não querer errar, você recebe uma convicção mais rápida. Tem uma palavra chamada arrependa-se. Diga, arrependa-se. Sim. Isso significa restaurado, significa refrescado, significa reposicionado, significa reempoderado. Ele cobriu tudo, Deus nos cobriu, Deus sabia. Ele sabia que estamos num corpo de carne e osso. Ele sabia que nós temos uma mente que não é nascida de novo. Então ele sabia que precisamos lidar com algumas coisas, mas ele nos deu o caminho para fazermos. Então ele está falando sobre o caminho para a felicidade. Todo mundo quer saber o caminho para a felicidade. O versículo 3 diz, eles nunca fazem o que é errado, mas sempre escolhem os caminhos do Senhor. Deus prescreveu o caminho certo para vivermos, obedecer suas leis com todo o nosso coração. Como eu desejo para a minha vida te trazer glória. A minha vida trazer glória para Deus, à medida que eu sigo cada um de seus preceitos santos. E aí então eu nunca serei envergonhado, porque eu recebo minha força de todos os seus mandamentos. Eu darei as minhas ações de graças a ti, a partir de um coração de amor e verdade, oh meu Deus. E cada vez que eu aprender mais sobre seus julgamentos justos, eu serei fiel com tudo que a sua palavra me revela. Então nunca desista de mim. Este é um meditador. Vê? Ele continua falando sobre a alegria verdadeira. Alegria verdadeira. O que isso quer dizer? Como que um jovem rapaz pode permanecer puro? Pergunta. Apenas vivendo na palavra de Deus e andando em sua verdade. Eu tenho desejado pelo Senhor com a paixão do meu coração. Não me permita me desviar de suas direções. Vem, isso é meditação. Veja, por isso que eu chamo isso de enciclopédia da meditação. Eu considero sua palavra ser o meu maior tesouro e eu valorizo ela dentro do meu coração para me guardar de cometer traição de pecados contra o Senhor. Meu Deus maravilhoso, o Senhor é para ser louvado acima de todos. Me ensina o poder dos seus decretos. Eu falo continuamente sobre suas leis e eu as recito em voz alta, o seu conselho para mim. Eu encontro mais alegria em seguir o que o Senhor me manda fazer do que em ir atrás de toda a riqueza do mundo. Quando eu abri essa Bíblia, eu sabia o que o Senhor caiu neste capítulo. Eu sabia o que o Senhor estava tentando me falar. Eu estabeleço o meu coração, versículo 15, nos seus preceitos. E eu presto bastante atenção a todos os seus caminhos. Você vê, isso é meditação. O meu deleite é encontrado em todas as suas leis. E eu não esquecerei de andar nas suas palavras. Depois ele continua falando na divisão, a vida abundante. Nós descobrimos em 2 lugares. Descobrimos em Josué 1:8 e descobrimos em Salmo 1, de 1 a 3. Como a meditação produz um outro tipo de estilo de vida.
Ele está falando sobre a vida abundante. Permita-me, seu servo, andar na abundância da vida, para que eu possa sempre viver para obedecer sua verdade. Você vê isso? Abra meus olhos para ver as maravilhas milagrosas escondidas nas Escrituras. Uau, eu amo isso. Eu li isso de novo, de novo, de novo. A minha vida na terra é tão breve. Então me ensina no caminho da sua sabedoria. Eu não tenho tempo para desperdiçar nenhum tempo. Eu estou continuamente consumido por esses desejos irresistíveis, essa fome de obedecer ao Senhor em cada mandamento. Vou ler mais 2, 3 versículos. Seu desprazer repousa sobre aqueles que são arrogantes, que pensam que sabem todas as coisas. Já se deparou com alguém assim? Você repreende o rebelde que se recusa às suas leis. Não permita a eles zombarem, debocharem de mim por obedecer o Senhor. Eles te debocham de você e Deus quer que você tenha coisas boas também. Deus quer que você tenha o melhor. Não deixa eles te enganarem, falar, você ama Deus, você fica aí na igreja pobre. Não, eu vou te mostrar. O meu Deus é um Deus bom. E eu vou viver de forma grande, vou viver maior do que você. Eles fizeram com que a gente pensasse na igreja, você ama Deus, você fica aí, você precisa ser pobre. Não, se está aqui na terra e isso é decente, eu posso ter o melhor. Não tem nada de errado com ter o melhor. Meu Deus. Olha a minha próxima anotação. Já vou concluir. As vidas dos meditadores sobressaem no sistema do mundo. Essa é das minhas anotações. As vidas dos meditadores. Uma jovem que recebeu Jesus, eu evangelizei ela, eu estava lá hoje. Eu ganhei uma pessoa para Jesus, eu falei para o Senhor, eu quero uma outra pessoa, eu quero 2 por dia. E eu disse, manda essa pessoa para mim. Então ela veio para entregar um pacote na minha casa. E eu estava sentado na varanda. E não tem como você ignorar, eu estava sentado naquela varanda onde eu moro. Deus construiu aquela casa, não tem como você ignorar isso. Então eu estava lá no meu jardim e eu tenho toda uma pista para caminhada no meu jardim. Eu não preciso sair e andar lá na vizinhança. Eu posso andar na minha pista de caminhada dentro da minha própria casa. Vou de uma casa até outra casa, volto e... Então eu faço o meu exercício dentro do jardim. E eu vejo outras pessoas passando lá, dou tchau para elas, mas eu não preciso sair. Eu estou te falando agora. Você vai começar a sobressair. E não fique todo com raiva, apenas sobressaia. Deus precisa de alguém. Se você é fiel sobre coisas poucas coisas, eu farei de você governador sobre muitas coisas. Você chega num ponto onde as coisas não significam nada para você. Você sabe que Deus quer que você tenha, muito bem? Então, as vidas dos meditadores, anote isso aí, as vidas dos meditadores sobressaem no sistema do mundo. Ouça isso. Aqueles que não conhecem o poder da meditação estão vivendo vidas limitadas. Isso acabou para você. Veja, você descobriu essa noite, veja. Você se move de imaturidade para amadurecer, para a maturidade, e você entra na obra-prima. As bênçãos que Deus quer que você tenha. Aqui está uma pergunta. Preciso lidar com isso. O que acontece quando o seu tal chamado sucesso se torna a sua derrota? Algumas pessoas pensam que são bem-sucedidas por causa de simplesmente coisas, mas você precisa ter uma conexão, rapaz. Então anote o seguinte: meditar, amadurecer, ou maturidade e uma vida com maestria. Tudo isso vem a partir de viver uma vida meditativa. E vamos voltar aqui nesse assunto na quarta-feira que vem.
Muito bem, Júnior. Vocês pegaram? O que vocês vão fazer sobre isso? Meditar, é isso mesmo. É uma boa ideia. A fé vem pelo ouvir e eu sinto que a minha fé cresceu apenas por causa dessa mensagem. Eu sou grata, eu sei que você também é. Se você quiser semear, digite a palavra SOU, S-O-W, para o número +1 225 230 2234. Novamente, SOU, S-O-W, para +1 225 230 2234. Ou vá no website iwm.org/give. Também nós cremos no poder da conexão. O que está aqui sobre esse ministério, o que está fluindo na vida do apóstolo, precisa estar fluindo na sua vida, através da sua vida também. E você precisa conectar para que isso aconteça. Se você quiser se tornar parceiro, é fácil. Digite a palavra CONNECT para +1 225 230 2234. Vou falar novamente, a palavra CONNECT para +1 225 230 2234. Ou vá no website awm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de estar conectados com você.